pra começar. Som que... Olá, meus amores! Como é que estamos? Onde é que vamos? Tudo bem com vocês? Eu me chamo Simpulane e bem-vindos ao meu canal. Gente, antes de mais nada, chora, 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 chora na beleza. Olha essa make de milhões, gente. Olha esse olho. Chora. Chora. Pode chorar. Se morda. Morda de inveja. Olha isso. Make de milhões pra vocês. Então vamos pro vídeo? Vem comigo, vem se inscrever no meu canal, quero ver você dançando e sorrindo sem parar. No YouTube eu vou bombar. Vem comigo, vem se inscrever no meu canal, você vai ver as aventuras que eu vou mostrar. No YouTube vou arrasar. Vem comigo, vem se inscrever. Hoje vamos contar aqui uma história de quando eu tinha 14 anos de idade. Era dezembro de 1999. Meu pai e minha mãe teve uma ideia de nos levar para uma cabana no meio da floresta, onde poderíamos observar a neve e poderíamos curtir o Natal entre família. Não vi a hora de chegar o Natal para mim poder curtir em família nessa cabana. Então chegou o dia da viagem. Eu não tinha nem dormido, estava muito nervosa. Arrumei as minhas coisas, preparei a minha mala e de manhã cedinho já estava na porta à espera dos meus pais para a gente poder ir para essa cabana. Então preparamos tudo e pé na estrada. Era muitas horas de viagem. Estávamos muito cansados, mas também muito felizes por estar realizando um sonho. Eu estava toda animada porque ia poder fazer boneco de neve, ia poder ver a neve. Chegamos na cabana. Quando chegamos nessa cabana, não parecia igual a da foto. A cabana ela tinha um ar escuro, um ambiente gelado. A cabana ela não era toda decorada, com árvore de Natal, com enfeites. A cabana tinha móveis muito antigos, estava muito cheio de pó e dentro da cabana não tinha banheiro. Tínhamos que sair para fora para usar o banheiro. Era tudo muito rústico, era tudo muito primitivo e eu imaginei uma cabana com água quente, com duche, com piscina. E não, foi totalmente diferente. A cabana, ela tinha apenas a sala e você para dormir tinha que subir uma escada que ficava suspensa à sua cama. Então o quarto ficava suspenso e a sala ficava embaixo. Era só isso a cabana. Então chegamos na cabana, estava tudo escuro, tudo apagado e tentamos ligar pro senhor responsável da cabana. O senhor responsável falou que quando chegássemos na cabana, era dos meus pais ligar para ele poder dizer onde estava a chave. Chegando na cabana, fomos perceber que não tinha sinal de rede. Era muito afastado de tudo, tinha muitas árvores, não tinha energia elétrica na cabana. Teríamos que cortar madeira para poder fazer fogo. Só que as madeiras estavam todas molhadas, não tínhamos condições de secar aquela madeira. Molhou tudo com a nevasca que teve. Então, naquele dia tivemos que dormir no escuro. Fez muito frio à noite, não gostei da cabana, não gostei do ambiente da cabana, não gostei dos móveis, não gostei de nada. Falei pra minha mãe se nós poderíamos ir embora, porque ainda dava tempo de passar o Natal com os nossos priminhos. Ela disse que não, que era um sonho nosso, que estávamos realizando o sonho da nossa vida e que esse ano ela ia passar só nós, a família. E mais ninguém. Aquela noite foi muito difícil para dormir, não deu para cozinhar, tínhamos que comer bolacha ou pão que achamos por lá e fomos para a cama. Tentamos pegar no sono, só que a gente escutou uma batida na porta. Foi bem assim.
Eu me assustei. Falei, meu Deus, quem será que pode ser essa hora? Meu pai rapidamente se levantou e foi espiar pelo vão da janela para ver quem é que estava batendo na porta. Afinal, era uma cabana isolada no meio do nada e as únicas pessoas que deveriam estar ali naquele terreno éramos nós. Então, ele era um intruso ali. Só que meu pai não viu ninguém na porta. Então ele falou, deve ser um galho que caiu, deve ser um bicho. Voltamos a tentar dormir e passaram-se mais ou menos uns 5 minutos. E novamente. Meu pai se levanta e vai até a janela para ver se tinha algo ou alguém. Quando ele fez assim com a cortina da janela, tinha um rosto grudado na janela com um olhar vermelho, um olho vermelho. E meu pai disse que não conseguiu ver o rosto da pessoa, só viu o olho grudado na janela. O rosto era todo escuro e junto com o breu que estava na noite, ele falou que só conseguiu ver o olho. Ele fechou a janela com tudo, deu um passo para trás, chegou a cair no chão e bateu a cabeça na mesa de centro da cabana. Com isso ficamos apavorados, minha mãe levantou gritando, nós começamos a gritar, a chorar de medo, porque afinal só tinha o breu ao nosso redor. Não se via uma luz de uma casa, não tinha energia elétrica, não tinha lenha para queimar. O que conseguimos fazer era um pouco de fogo com algumas folhas secas que a gente achou, algumas folhas de caderno. Meu pai quebrou também uma perna de uma cadeira, quebrou as pernas, quebrou o assento da cadeira para poder fazer a lenha. Era essa a única lenha que a gente tinha. E quando essa batida na porta aconteceu, já não tinha muito fogo. Então a gente não conseguia enxergar muito bem e não estava entendendo o que estava acontecendo. Meu pai perguntou, quem é? Quem é? Minha mãe levantou correndo, gritando, perguntando, quem é? Quem é? Quem que tá batendo na porta? E foi acudir meu pai que tinha caído e batido a cabeça na mesinha de centro do chalé. Nisso começamos a gritar, a chorar de medo e ninguém respondeu. Minha mãe foi, começou a cuidar do meu pai, levantou ele dali, colocou ele no sofá, perguntou o que ele tinha visto, né? O que aconteceu para ele gritar desse jeito, para ele se assustar assim, porque meu pai não era fácil de se assustar. Meu pai não era fácil de se assustar e meu pai não era fácil de se assustar e dar um grito daquele. Minha mãe disse que nunca ouviu ele gritar daquele jeito. O medo que ele transmitiu no olhar dele quando ele viu aquele vulto na janela é inesquecível. Meu pai começou a procurar se tinha alguma arma na cabana, se tinha alguma ferramenta que poderia usar como arma. A minha mãe foi para a cozinha, conseguiu pegar uma faca, mas era uma faca muito pequena, e o meu pai achou o pedaço da madeira da cadeira, que ele tirou a perna da cadeira e ele conseguiu ali ficar com um pedaço de madeira na mão. Era a única coisa que a gente tinha para nos defender no fim do mundo. Minha mãe não estava acreditando muito no que o meu pai estava a relatar, então ela ficou muito confusa, tentando ali acalmar eu e meu irmão, para a gente poder não continuar a gritar, não continuar a chorar do jeito que a gente estava. A única pessoa que estava ali em condições era minha mãe. Meu pai estava meio ainda assim, grogue da queda que ele levou. E nós super assustados, chorando muito, perguntando quem era. Eu lembro que eu ainda perguntei se era o Papai Noel. Nas primeiras batidas, bateram na porta. E meu pai falou, quem é? Eu falei, pai, é o Papai Noel. A gente tá na terra do Papai Noel. Ele veio nos encontrar. Fiquei toda feliz. Mas ninguém respondeu. Então, passaram-se algumas horas, os barulhos cessaram e conseguimos pegar no sono com muito custo. Tava muito frio, sorte que lá tinha umas peles de boi, umas peles secas de vaca, que foi que a minha mãe usou para cobrir a gente, pra gente conseguir passar aquela noite sem morrer congelados, né, gente? Então, amanheceu, os pássaros começaram a cantar, o sol começou a raiar e o sino começou a tocar. Foi quando escutamos que se aproximava algum veículo, um carro, em direção à cabana. Meu pai se levantou rapidamente, foi até o carro ver quem era
e era o dono da casa, pedindo desculpas porque tinha tido uma tempestade muito forte no outro dia, derrubou uma torre de rede de telemóvel, ele ficou incontactável e ficou preso na casa dele e não pôde ir para a cabana, preparar a cabana pra gente chegar lá. Ele pediu mil perdão, mil desculpa, que ele só conseguiu chegar aquela hora, que foi quando as estradas tinham sido liberadas. Meu pai falou, não tem problema, mas e ontem? Era você que estava batendo na nossa porta? Ele regalou o olho assim bem grande e falou, ontem? Ontem? Ontem não fui eu, o que aconteceu ontem? Daí meu pai contou a história, né? Falou que escutou 3 batidas na porta e depois perguntou quem é, ninguém respondeu. E depois teve mais 3 batidas na porta. Quando ele foi olhar pela janelinha, ele viu um vulto com um olho vermelho. Não conseguia identificar o que era, nem o que era. O dono da casa falou, tome muito cuidado. Aqui tem lobos selvagens e urso. Então meu pai ficou meio assim, porque o urso não ia bater na porta. E também os lobos selvagens também não ia bater na porta. No final da tarde, o dono da cabana se despediu do meu pai e da minha mãe e foi embora. Já estava tudo organizado, já estava tudo limpo. Eu lembro que minha mãe estava com um sorriso muito grande no rosto, estava toda feliz, tinha falado que agora sim tinha melhorado, agora estava melhor a cabana, estava mais confortável, mais aconchegante. E o meu pai também estava feliz, mas estava meio desconfiado, né? Porque alguma coisa ali não estava fazendo sentido. Era véspera de Natal. E na véspera de Natal, a gente costumava já fazer ali uma brincadeira, começar a entrar no clima de Natal. Então começamos a enfeitar a árvore de Natal, colocar meias penduradas na janela e começamos a deixar a cabana com mais cara de Natal. Naquela noite eu me lembro que comemos uma sopa que minha mãe gostava muito de fazer quando estávamos em casa. E fomos sentar ao lado da lareira. Fomos ali contar história, meu pai brincando com meu irmão, eu brincando com a minha boneca, minha mãe abrindo uma garrafinha de vinho para eles beberem. Foi quando escutamos novamente. Quem é? Ninguém respondeu. Prendemos a respiração. Paramos de respirar. E ninguém respondeu. Nisso meu pai já começou a ficar nervoso, já levantou, pegou o porrete que ele tinha na mão e já foi indo pra porta, já abrindo a porta. Quem é? Quem é, pô? Quem é? Tá brincando com a gente? O que você quer? Gritando assim pro nada, porque não tinha ninguém, não tinha nada. Só podem estar brincando com a gente, só pode estar brincando com a gente. Isso não é possível. Como que a pessoa vem aqui no meio do nada, com esse frio, fica batendo aqui na porta? Como assim? Bate aqui na porta e sai correndo? Meu pai ficava inconformado porque ele não entendia o que estava acontecendo ali. Minha mãe começou a rezar. Começou a orar, orar, orar. E nisso escutamos um estrondo bem grande, mas bem grande, que parecia que estava caindo do céu. Parecia que o chalé ia ir pro chão. Nisso se escondemos debaixo da mesa. E aquele barulho, a casa tremendo toda, aquele barulho, parecia que tava caindo um monte de coisa em cima do telhado, meu pai nervoso, minha mãe nervosa. Daqui a pouco a gente começa a escutar uma correria em cima do telhado, com 2 pernas, tec, 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 ia pra lá, daqui a pouco, tec, 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 ia pra lá, e arrastava uma corrente assim, e a gente via que não era animal, só se fosse um macaco, mas a gente via aquilo que estava em cima da casa, corria com 2 pernas. E corria muito rápido. Eu não sei como o telhado da casa não caiu na nossa cabeça. E a gente desesperado com aquele barulho. E o meu pai ali procurando, olhando pela janela pra ver se via alguém, não via ninguém. E aí meu pai gritou, chega, pô! Chega! Foi quando parou. Tudo ficou quieto novamente. O silêncio reinava no ar absoluto. O escuro da noite permeava sobre o céu sem luz e sem vida. O ar estava pesado.
o ambiente destruído. E nós tínhamos cagado e mijado na calça, de tanto medo. Precisávamos ir pro banheiro. O banheiro era fora da cabana. Não tivemos coragem. Fizemos na calça. Minha mãe pegou um balde lá, deu uma limpada na gente, com uma água fria mesmo. Deu uma limpada ali com um pano e colocou a gente pra dormir. Falou que não era nada, que era o Papai Noel que estava ver se tinha alguém ali naquela casa pra poder entregar o presente. Isso eu acreditei, falei, ah, que maravilha, o Pai Natal já chegou, o Papai Noel já chegou aqui, que ótimo, cadê ele, cadê ele? Minha mãe falou, vocês têm que dormir, porque se vocês não dormir, ele não aparece. Se vocês ficarem acordados, ele não aparece. Se vocês ouvirem um barulho, não levantem. Fiquem quietinhos, cubra a cabeça e finja que está dormindo. Porque senão o Papai Noel, o Pai Natal, não vai deixar o presente pra vocês. Combinado? Combinado. Então fomos dormir alegres, contentes, achando que era o Pai Natal. Achando que era o Papai Noel. Eu lembro alguns barulhos que eu escutei naquela noite, mas eu não quis abrir meu olho, porque eu achava que era o Papai Noel. E minha mãe e meu pai, assustados, não dormiram a noite toda, escutando aqueles barulhos. Parecia que tinha alguém andando em volta da casa, sabe? E era em cima, era em volta. E minha mãe e meu pai com muito medo, falaram assim que era a última noite que eles iam dormir ali. Que a partir daquele dia, eles nunca mais iam dormir ali. Que amanhã cedo eles iam acordar, iam arrumar as coisas e a gente ia embora daquele lugar. E a gente nem que passasse o Natal na estrada viajando, porque era muito longe e era desértico. Não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha vizinho, não tinha casa. Só tinha a cabana, as árvores congeladas e a floresta imaculada. Quando amanheceu, minha mãe já foi levantando, já foi pegando as malas, já foi arrumando as coisas. Meu pai também foi lá no carro tirar o vidro que estava congelado, foi jogar água quente. Foi quando ele notou que o pneu dos carros estavam furado. Os pneus do carro estavam rasgados. Alguém tinha furado aqueles pneus? Não é possível. Meu pai, ali tentando ligar, tentando achar sinal, falou pra minha mãe que ia subir a montanha, pois era o único jeito de ele pedir ajuda, pra gente não passar novamente a noite ali naquele lugar. Só que a montanha era muito longe, e só pra ele ir era meio dia de viagem, até chegar no cume. Pra ele voltar do cume, era mais meio dia de viagem. Então, ou ele dormia no cume, ou ele descia do cume. Meu pai foi pra cima do cume, e neste cume, ele ficou procurando sinal lá. Enquanto isso, minha mãe ficou cuidando da gente na cabana. Só que ela tava com medo de ficar dentro da cabana. Então ficamos dentro do carro. Eu brincando com meu irmão e minha mãe estava quase a dormir. Porque ela não dormiu a noite inteira. Ela ficou a noite inteira acordada, preocupada, com medo, ouvindo barulho, ouvindo pessoas rodeando a casa. Encontramos pegadas sobre a casa toda, assim. E tinha uma pilha de pedra, assim, ó, na nossa porta quando a gente acordou de manhã. Minha mãe chutou aquela pilha de pedra, falou, tá repreendido, aqui eu não durmo mais, e fomos pro carro. Nessa hora que minha mãe tava ali quase dormindo, que ela já tava com muito sono, e a gente ali brincando, eu lembro que eu escutei alguém andar perto do carro. Eu escutei um passo de alguém pisando na neve e a neve se afundando. Meu irmão estava distraído, não escutou. Minha mãe estava quase dormindo, também não escutou. E eu fiquei assim, meu Deus, quem é? Quem é? Eu toquei meu irmão, falei, acho que tem alguém aí, acho que tem alguém aí. Daí ele falou, é o Papai Noel, é o Papai Noel. Nisso minha mãe virou pra trás pra olhar pra gente, pra falar pra gente, falar baixo, que não era Papai Noel, não sei o quê. Quando minha mãe virou assim, ela viu um vulto preto em cima do carro, em cima do vidro. Assim, ó, com a mão assim, um vulto preto assim, ó. Olhando assim pra cara dela. Nisso ela começou a gritar, ai, socorro,
socorro, socorro. Tentou ligar o carro, mas ela acho que esqueceu que o carro não tava a pegar, que o pneu tava furado do carro. Nisso ela começou a gritar, gritar, e a gente também começou a gritar, e o carro balançar, e aquele bicho pulou por cima do capô do carro, ficou lá no capô do carro assim, sambando em cima do capô do carro, fazendo uns grugidos. E nisso a gente desesperado, desesperado. Minha mãe pegou a gente pela mão e falou, quando eu falar já, a gente corre. Quando minha mãe abriu a porta, que ela falou já, que a gente pisou na neve, que a gente foi correr, caímos dentro de um buraco. E quando caímos dentro do buraco, minha mãe olha pra cima, não tem mais nada, ela fica assim desesperada, procurando aquilo. E ela tentando levantar naquela dificuldade, levantou, pegou a gente pelos braços. Então ela entramos pra dentro da cabana, nos trancamos, minha mãe puxou um rack na porta da cabana e fechou as janelas e ficamos lá bem quietinho. Ela estava muito cansada, com muito sono, ela acabou adormecendo dentro da cabana. O fogo se apagou da lareira, acordamos no frio, com uma janela aberta assim, ó, fazendo barulho. Sabe o barulho da janela quando tá aberta assim? Mas minha mãe tinha certeza que ela tinha fechado a janela. Como assim que aquela janela tá aberta? Minha mãe já acordou desesperada, já tentando ligar o fogo da lareira, tentando ligar e o fósforo molhado. Não pegava. Ela desesperada, ela tremendo, tentando ligar, não pegava. Até que ela conseguiu juntar ali e conseguiu pôr fogo na lareira. E falava pra gente ficar quietinho. Ela só cochichava. Nisso começou de novo aquele estrondo em cima da casa. Parecia que tinha pessoa andando pra cima da casa, arrastando corrente com dois pés assim. E corria em cima da casa. Daqui a pouco parecia que tinha gente andando em volta da casa. E era um chalé com umas madeiras assim, grossa, mas tinha uns vão que você conseguia enxergar. Minha mãe ali pelos vão tentando olhar assim os vão, e ela ali ó tentando olhar pra ver se ela via alguém do lado de fora. E ela não conseguia ver ninguém porque tava tudo escuro, e aquele barulho, um ruído assim, ó. Uns ruídos assim, bem forte. Não parecia ruído de lobo, não parecia ruído de urso, parecia um bicho querendo falar, era uma coisa, olha, até me arrepia, gente, era uma coisa assim muito estranha. Era muito medo, e minha mãe ali sozinha com a gente. Meu pai lá no cume, e ele tava lá no cume, e não tinha contato com a gente aqui embaixo, e a gente não sabia se ele tava bem, se ele tava mal. Só sei que a gente tava ali passando aquele apuro, e a casa começou a tremer. A janela abriu, começou a bater. O vento começou a soprar. Foi quando a minha mãe falou, chega, vamos sair daqui agora. Ela pegou nossas mãos, deixou tudo lá dentro, mala e tudo, tirou assim o armário que tava tampando a porta. Quando ela abriu a porta, tinha um vulto em pé, com um olho vermelho assim na porta, olhando pra nossa cara assim. Ele nos encarava com aquele olho vermelho dele, que só conseguia ver o olho vermelho. Nesse momento, minha mãe desmaiou. E eu e meu irmão saímos correndo. Saímos correndo pra floresta dentro, gritando. Socorro, nos ajude, socorro. E aquele bicho atrás da gente, aquelas árvores se mexendo, e a gente gritando no meio da floresta. Até que eu vi uma lanterna, uma luz lá na frente, e começamos a seguir aquela luz, gritando, socorro, pai, socorro, pai. E nisso era um carro de ajuda e resgate que estava vindo junto com meu pai. Ele tinha conseguido pedir ajuda, o carro de resgate foi até o cume, pegou meu pai do cume e estava trazendo ele para vir buscar a gente. Nisso, ele pegou a gente ali no meio da neve, no meio do frio, no meio de tudo. Não tinha luz, não tinha nada, a gente nem sabia pra onde a gente tava correndo. Pegou a gente, colocou dentro do carro, o pai tirou a jaqueta dele, e o rapaz tirou a jaqueta dele e colocou na gente. E nisso a gente chegou na cabana. Quando chegamos na cabana, a gente não viu ninguém.
Não vimos nossa mãe tinha sumido. Nosso pai começou a entrar em desespero, começou a chamar pela minha mãe, começou a procurar pela casa, saiu pela floresta gritando, procurando minha mãe. E o rapaz do resgate também, ali com a lanterna, fazendo barulho, gritando para ver se encontrava minha mãe. Mas foi em vão. Foi em vão. Nunca mais tivemos notícia dela. A partir desse dia, olha, até me arrepio. A partir desse dia, nunca mais tivemos notícia dela. Foram achar o sapato dela a uns 50 quilômetros de distância da cabana. Acharam um par de sapato dela, mas falaram que meu pai tem a certeza que é o sapato dela, porque ela tinha mania de escrever no sapato. E ela escreveu na sola do sapato dentro, escreveu o nome dela. Então, meu pai tinha certeza que aquele sapato era da minha mãe. Foi a única lembrança que a gente tem dela até hoje, é esse único pé de sapato. Isso já faz mais de 23 anos e até hoje a gente não tem mais notícia da nossa mãe. Esse Natal foi marcado por coisas inexplicáveis, marcado por assombrações, por terror, foi marcado com muito medo e foi o dia que eu perdi a minha mãe. Na véspera do Natal, foi o pior Natal da nossa vida. Foi o começo de um sonho. E deu tudo errado. Gente, esse foi o relato da Patrícia Almeida dos Estados Unidos. Então, se você gostou, deixa o seu like. Espero que tenha gostado. Fiz o melhor de mim aqui. Sabe que eu sou uma atriz, mereço um Oscar. E se você tem alguma história, algum relato, algo surpreendente, algo que você acha que vale a pena compartilhar com o público, já sabe, me manda através desse e-mail aqui, ó, simpleoficial@gmail.com, que eu vou estar lendo, vou estar estudando e logo vocês verão a sua história aqui no meu canal. Então é Natal, meus vídeos postei, muitos assistem e o like não vem. Vem comigo, faça parte, quero um like. Se inscreva, juntos somos mais. Então é Natal e o presente é seu. Com os meus vídeos, humor você tem. O ano acabou e o que você fez? Seja grato, compartilha, fúria, bolha.